Passa a palavra agora ao diretor médico da Biogen Brasil, doutor médico neurologista, Marcelo Gomes. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao senador Romário por essa possibilidade da gente estar presente, da empresa estar presente aqui para poder apresentar algumas coisas e só reforçando essa oportunidade, porque desde o início, desde o processo de aprovação, a empresa sempre esteve aberta a qualquer tipo de conversa e negociação. Então, desde o momento de aprovação até o momento em que nós estamos conversando, gostaria de reforçar esse ponto. Eu me sinto confortável em falar um pouco aqui com vocês, porque sou neurologista, sou neuropediatra, então isso me dá um pouco de conforto em relação a isso, apesar e também estar trabalhando na indústria. Obviamente, eu vou tentar me esquartejar um pouco, né? Ou seja, vou tentar ser extremamente técnico no sentido de que a gente tem que, com tanta emoção presente na mesa, a gente procura reforçar esses aspectos, tá? Muito foi falado, então eu gostaria de reforçar, volto a falar do ponto de vista técnico. A maioria das pessoas aqui não é da área, então eu vou tentar o máximo possível fazer-me o mais compreensível possível, tá? Só para reforçar, em termos da empresa, da Biogen, ela trabalha com medicamentos para necessidades neurológicas não atendidas, né? Então, o foco é neurociências com doenças que não tenham tratamento ou tenham tratamento ainda não considerado adequado. E a atrofia muscular espinhal é uma delas, junto com doença de Alzheimer, com esclerose múltipla e assim por diante. E é uma observação que eu acho interessante, é que, desde o momento da fundação, foi fundada por 2 ganhadores do Prêmio Nobel, o que reforça o impacto, a importância da ciência nesse processo, tá? Como já foi dito, né, nós estamos falando de uma doença que é grave, que é uma doença progressiva, e quando a gente fala progressiva é que leva à morte ou que leva a uma incapacidade, tá? A principal causa de mortalidade em crianças até 2 anos de idade, e como o Edmar salientou, ela é progressiva em todos os casos. Isso a gente tem na literatura médica muita informação respaldando essa informação. Como foi dito, é muito importante também lembrar que a cognição, e eu acho que aqui a gente teve alguns depoimentos que reforçam isso, são crianças, adolescentes e adultos com cognição preservada, ou seja, tem toda a consciência de tudo que está acontecendo com ela e com a família. Existe essa classificação, que eu chamei de classificação histórica, que são as características de cada tipo. Por que eu digo como uma classificação histórica? Porque com a introdução da medicação, isso tem mudado. Por exemplo, a tipo 1, que são crianças que iniciam antes dos 6 meses de idade, por essa classificação, eram crianças que nunca andavam, que nunca andariam. A gente tem possibilidade de ver tanto o estudo clínico quanto em vida real que essas crianças chamadas de tipo 1, com o uso da medicação, têm a possibilidade de andar e estão andando. Então, existe até, já na discussão na literatura médica, uma mudança dessa classificação, desse fenótipo que a gente chama do ponto de vista médico. Por quê? Porque a história natural da doença está mudando. A medicação, ela entra dentro de um grupo de medicação que a gente chama de tratamento modificador da doença. O que é isso? Modifica a história da doença, não é um tratamento sintomático. E quando aqui as pessoas afirmaram que a primeira e única, é nesse sentido. É o que tem comprovado cientificamente que você consegue mudar essa história. Por isso que é chamada de doença, de terapia modificadora da doença. Aqui, como também já foi dito, desde o início dos estudos clínicos, obviamente antes disso pré-clínico, até a aprovação inicial pelo FDA, depois a aprovação em tempo recorde pela Anvisa, aqui, o CMED publicando o preço e todo o processo, até a discussão atual da Conitec, tem sido feito, e reforço, a empresa está aberta à discussão e conversas e negociações a todo esse momento, em qualquer momento. O mecanismo de ação eu não vou entrar em detalhes, porque também de uma forma muito adequada, simples e adequada,
o Edmar comentou, então ela vai possibilitar o aumento de uma proteína que, a princípio, está deficitária, e essa proteína é a nutrição do neurônio, então ela serve para o neurônio funcionar. E como também falado, e acho que isso é um ponto bem importante, a aprovação no FDA, nas agências europeias e na Anvisa é para tratamento de atrofia muscular espinhal 5Q. Por que 5Q? Porque é uma doença, então, genética em que você tem alteração no gene relacionado ao cromossomo 5. Por que isso é importante? Porque não corre-se o risco de indicar a medicação para pacientes que não tenham essa doença. Isso é um marcador. A própria bula coloca, só está indicada para paciente com atrofia muscular espinhal 5Q. Eu preciso ter o exame genético para estar indicado esta medicação. Volto a dizer, não se corre o risco de indicar a medicação para um paciente que não tem essa doença. Tá? Os estudos, como comentados aqui, existem 2 grupos de estudo. O que a gente chama de estudos pivotais, que são aqueles utilizados pelas agências regulatórias para aprovar em termos de eficácia e segurança da medicação, e os estudos de vida real. Dos estudos pivotais, ou seja, os estudos utilizados para aprovação do produto, ficou claro, e é isso o papel dessas agências, são elas que determinam eficácia e segurança. Então, cabem a essas agências questionarem isso e não outras agências em relação à eficácia e segurança, porque, baseado nos estudos, demonstra um perfil de benefício-risco positivo. E, no caso da aprovação da nusinersen, em ampla faixa de fenótipos e população de pacientes. Tá? E, para isso, como disse também o Edmar, não é apropriado o estabelecimento de critérios uniformes de benefício para todos os pacientes. Por quê? Porque são pacientes em momentos diferentes da evolução da doença. Foram feitas já muitas análises de subgrupos, e o que a gente chama de ad hoc, e não foram identificados nenhuma população que não mostra resultado. Então, o que eu gostaria de reforçar com essa informação é que muito tem se colocado que há necessidade de critérios na literatura. E a própria literatura você não encontra nada que diga para este grupo de pacientes não funciona. Obviamente que com o tempo, mais e mais pacientes vão usar, vai saber a amplitude da resposta em diferentes populações. Mas afirmar hoje em dia que um paciente X com AMI 5Q não se beneficia, isso não é verdade. Não tem, eu estou falando isso e não é opinião do neuropediatra Marcelo, é a literatura médica. Já que nós estamos se baseando em ciência, vamos usar a ciência correta para buscar uma resposta em relação a essas perguntas que são feitas, ok? E mesmo critérios genéricos, muito menos se pode utilizar para restrição. Tá? Um outro ponto importante, que eu acho que pode ser que não seja a discussão nesse momento, mas que vai acontecer, é quando interromper essa medicação. E até o momento, os estudos, que ali se chama assim, Diers e Scherer, que são os nomes para os estudos pivotais, não se encontrou um grupo que a gente possa falar, se não responder até a 4ª dose é porque não vai responder mais. Também tem se mostrado que novos respondedores vão responder, obviamente, em visitas porque é estudo clínico, em aplicações mais recentes. Então, 2ª, 3ª, 4ª, tem pacientes que vão responder na 5ª, na 6ª, na 7ª aplicação. Então, isso é um ponto bastante importante que, volto a dizer, literatura científica reforça esse aspecto. Eu não vou entrar em detalhe em termos dos estudos clínicos, tá? Só vou reforçar um ponto que é o seguinte. Nós estamos falando de melhora com um grau de estatística, de significância estatística, bem robusta. Existe redução de 68,8% de risco de morte em pacientes AMI tipo 1, comparando com pacientes que usaram placebo no estudo. 62,8%. O que mais se quer em termos de eficácia para você dizer que uma medicação responde ou não? Quando eu vou falar de melhora clínica, 51% dos pacientes tiveram uma resposta considerada estatisticamente significante, comparado com 0
do grupo controle. Tá? Quem entende de estatística sabe o quanto diferente é. Para falar a verdade, não precisa entender de estatística, né? Só comparar os números que dá para se ter uma ideia em relação a isso. Tá? E o que foi comentado aqui, num determinado momento do estudo, as respostas já eram tão evidentes, desses dois principais estudos, que os estudos foram interrompidos e todos os pacientes que estavam no grupo placebo foram para o tratamento medicamentoso. Ou seja, isso mostra uma robustez científica em termos de eficácia e, obviamente, segurança. A literatura, hoje em dia, inclusive, reforça que, a partir deste momento, não é ético se realizar estudos em AMI 5Q com placebo, porque já existe uma medicação que deve ser usada como comparador. Okay? E o outro estudo, que daí são crianças de 2 a 14 anos, crianças e adolescentes, que se baseou também em resposta motora, mostrou, eu não vou entrar em detalhes, mas um aumento de quase 4 pontos nessa escala, contra uma queda de quase 2 pontos nos pacientes no grupo controle. Tá? Então, isso é só para reforçar que em diferentes faixas etárias a gente encontra isso. E este dado, que eu acho que é importante, eu quis colocar aí, esse material vai estar à disposição, que muitas vezes é colocado como não existe dados sem ser dos estudos pivotais. Existem 2 estudos recentemente publicados, 2 estudos, um na Alemanha, que foi citado pelo Edmar, e um na Itália, que reforça que, analisando um espectro, desculpa, mas eu vou ler ali. Analisando um espectro amplo de pacientes do tipo 1, muitas crianças demonstraram melhora na função motora após 6 meses de tratamento, o que não é geralmente esperado dentro do curso natural da doença. E mesmo em estágios avançados da doença, a medicação pode levar à melhora da função motora medida por essa escala. Tá? Ou seja, baseado nesses 2 estudos, no alemão e no italiano, eles concluíram que nenhum paciente pode, a princípio, também ser excluído da indicação da medicação. Mesmo pacientes em momentos mais avançados da doença podem se beneficiar. Tá? Lembrando isso, como foi dito aqui, só quem trata AMI, só quem convive com AMI sabe o que é importante em termos de melhora ou não. Né? Não é simplesmente morrer ou não. Geralmente na oncologia é isso. Se morre ou se vive. Na AMI, não. Né? Se vive, como disse a Larissa, se morre aos poucos. Mas o importante é frisar isso. A estabilização da doença também tem que ser considerada como resultado do tratamento. Tá? Aqui, como eu disse novamente, eu não vou entrar em detalhes, mas isso vai ter no material que vai ficar disponível para vocês. E, obviamente, é um material que está em rede de ciência, o que a gente chama de PubMed, onde você encontra as principais literaturas. Mas só para reforçar, por exemplo, um dos estudos foi com 61 pacientes. Né? São pacientes que, em 77%, você melhorou mais do que 4 pontos. Ou seja, o mesmo critério que você usou no estudo pivotal, você viu que 77% dos pacientes melhoraram. Tá? Esse grupo alemão reforçou que, analisando esse amplo espectro de pacientes, pôde-se ver que uma grande parte, a porcentagem está aí, uma grande parte também se beneficiou, não só de aspectos motores, mas outros aspectos relacionados à qualidade de vida. E, para terminar esse aspecto dos estudos de vida geral, esse estudo que foi já na Itália, com 104 pacientes, nós estamos falando de doença rara, e eu estou falando de estudos de vida real com 104 pacientes. Tá? Com isso, o estudo mostrou, após 6 meses, 55% de melhora. Desculpem eu estar utilizando essa termo de porcentagem, porque se o questionamento é científico, vamos falar com ciência. Né? E ciência é isso. Né? Ciência é o que se tem publicado. Okay? E a melhora, esse estudo confirma que a melhora funcional pode ser observada em pacientes do tipo 1, fora das faixas dos critérios de inclusão do estudo clínico pivotal. Tá? Segurança. Obviamente, os estudos pivotais também mostram, e
todas as avaliações até o momento continuam com o mesmo perfil de benefício-risco favorável da medicação. E volto a reforçar o que já foi falado aqui. Quem é a pessoa que pode definir isso é o médico que cuida desse paciente e que tem a experiência. Ele é a pessoa mais adequada para dizer: opa, esse meu paciente vai se beneficiar disso. Obviamente, com discussão com a família, já que é uma decisão compartilhada. Deve ser uma decisão compartilhada. Não, isso. Mais dados. E, só para finalizar, gostaria de novamente agradecer, mais um dado, que é um dado de... já que se fala tanto em outros países, uma informação que eu acho importante compartilhar com vocês, em que existem países em que a indicação é ampla, exatamente como está na bula, e nós estamos falando de Alemanha, de Áustria, de Itália, de Israel, de Japão, de Bélgica, e, convenhamos, são países sérios, né? E alguns países com restrição, também essa restrição é uma restrição muito mais, eu diria, com um respaldo ainda um pouco maior do que simplesmente utilizar os critérios clínicos, como vocês podem ver, Austrália, Suécia, Hungria, Noruega, e existe esse material disponível. Então, com isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao senador por essa possibilidade da gente estar tendo a chance de falar, né, de mostrar alguns aspectos de ciência, né, de reforçar esses aspectos, e parabenizar a organização dessa audiência, que eu acho que é essencial para a vida dos pacientes. Muito obrigado. Muito bem, doutor Marcelo, muito obrigado aqui pela sua explanação.